Vamos lá, relevância da especialização para os nossos dias, né? Eu coloquei aqui um textozinho, mas aí eu vou explicando um pouco mais ele, né? Até mesmo alicerçado um pouco no próprio prospecto que a gente criou, né? Ah, Quando a gente fala de construção civil, obras em solo é praticamente certo que vai ter. Então, olha que interessante. Qualquer obra de infraestrutura, quando a gente fala obra de infraestrutura, são obras de maior magnitude, de uso coletivo. Rodovias, pontes, barragens, viadutos, pavimentação em geral, todas elas passam por obras em solo. Obras civis tradicionais, por assim dizer, prédio, casa, shopping center, edifícios públicos, privados, indústria, todos eles passam por obras em solo. Então, olha que interessante, olha a magnitude, o espectro de aplicação que a engenharia de obras de solos tem. Praticamente todas as obras, ou melhor, todo o nicho de atuação na construção civil passa direta ou, em alguns poucos casos, indiretamente também por obras em solo. Consequentemente, essa especialização no o seu conteúdo, né, está associado a demandas de qualquer obra de engenharia, o que isso por si só já mostra o nível realmente de abrangência que esse curso pode ter, né? Então, assim, isso mostra a relevância desse curso em termos de especialização para os nossos dias, porque é uma demanda natural de toda obra de engenharia. E aqui vai algumas nuances, né? Como eu sempre destaco, né, que eu atuo na área, né? Por um outro lado, eu percebo que é um mercado, né, onde profissionais qualificados são muito difíceis de ter. Aí alguém pode falar, mas por que são difíceis de ter muito profissionais nesse segmento? Ah, eu diria que alguns dos motivos que explicam isso são, né? Primeiro, o conteúdo para um profissional ser qualificado nesse segmento requer dele uma exigência de conhecimento técnico diferenciado. Quem faz graduação em engenharia civil, por exemplo, normalmente tem dificuldade nas disciplinas que envolvem obras de solo. Quando a gente fala de dificuldade, um índice de reprovação maior, muitos que até ficam meio traumatizados. Até uma curiosidade no meu caso, quando eu fiz engenharia civil, 98 para 2000, quando eu me formei, foi uma das poucas disciplinas que eu passei assim com muita dificuldade e prometi para mim mesmo assim, olha, eu nunca vou atuar nessa área. E aí parece que Deus disse, não, só de praga você vai atuar muito nessa área porque você falou isso, né? E depois como a própria maturidade já mostrando para a gente, assim, meu Deus, o quanto isso era importante eu nem percebia. E muitos dos egressos de graduação, normalmente eles ficam de alguma forma resistentes nesse conteúdo, porque provavelmente foi mal aproveitado na graduação. E isso gera naturalmente um déficit grande de profissionais qualificados no mercado, né? O segundo ponto que faz com que o profissional desse segmento seja mais difícil de ser encontrado é que ele exige conhecimento do profissional não só de escritório. Ele não é um profissional que fica full time. Vou fazer um projeto, por exemplo, de uma obra de contenção. Eu vou sentar na frente do computador, vou fazer meu projeto, utilizar minhas ferramentas computacionais e, bom, está pronto o meu projeto. Mando para o meu cliente. Não. Não sei se vocês. As regulamentações do Conselho Federal de Engenharia regulamenta que todo profissional que realiza algum tipo de estudo técnico ou até mesmo um projeto, né, em escritório, ele, por obrigação, ele precisa acompanhar a implantação desse projeto. Mesmo que ele não seja contratado para isso, mas para que ele possa entender e verificar se está sendo respeitado aqueles requisitos de projeto. E isso não é a
realidade. Eles têm uma certa barreira na construção desse conteúdo, de tal forma que eles não têm muita, vamos dizer assim, muita prática de ir em campo. Nesse caso de profissionais de obras de solo, não. É quase que, eu diria que fundamental para que ele vá em campo e opine tecnicamente na execução daquilo que ele projetou. Porque o projeto está intimamente associado à viabilidade de como ele pode ser executado. Vou dar um exemplo bem simples para vocês assim que são relativamente leigos no assunto, né? Embora tenha alguns aqui que às vezes estuda tanto o assunto que às vezes até me impressiona positivamente, mas vou dar um exemplo simples. Você vai fazer um projeto de obra de contenção, né? Que são grandes paredes para que você possa escavar para você ter subsolos de um prédio, por exemplo. Isso é muito comum em obras civis convencionais. E as soluções dessas obras de contenção, elas podem são diversas formas de você fazer essa obra de contenção. Dependendo como você projeta essas obras de contenção, a contenção ela tende a ceder um pouco. Imagine que você tem aqui um subsolo de um prédio, desse meu lado aqui é o subsolo, desse outro lado é solo. Aí aqui está o nível do terreno, né? Não sei se eu fiz me entender aqui. É muito comum, né, nas obras que a gente vê hoje em dia, né? Elas levemente cederem em função da força de solo que está ao lado. Só que é natural delas cederem, mas elas não podem ceder muito, porque do lado normalmente tem alguma outra edificação. E essa outra edificação, ela pode estar suscetível a problemas sérios se ela cede demais. Então, para isso, eu preciso fazer um projeto com um nível de cuidado para que ela ceda o suficiente e eu acompanhe em loco, na obra, para ver se o quanto que ela está cedendo não está prejudicando a obra vizinha. E isso, obviamente, você estipula isso em projeto, você estima isso em projeto, mas só em campo que você vai ter a precisão dos fatos. E, normalmente, o projetista ele tem uma certa dificuldade em campo, porque eu percebo uma nítida deficiência de conhecimento do que fazer se essas obras cederem mais do que o normal. Então, ou seja, isso mostra que o tipo de profissional que a gente tem hoje, além de ser muito exigido, muitas vezes ele não tem nenhuma qualificação e experiência profissional para tomar as decisões de campo, porque ele foi feito muitas vezes para manusear um software ou fazer um dimensionamento de escritório e parar por aí mesmo. E isso não é hoje mais aceitado pelo mercado para projetistas, para profissionais que lidam com obras de som, pela magnitude, pela relevância que esse tipo de demanda de obra é exigido, né? Então, esse foi um exemplo então, do o quanto que o curso é importante para qualificar, vamos dizer assim, resumindo de forma objetiva, para qualificar a relevância do curso de especialização. É um curso que alia conhecimento técnico, é, é, vamos dizer assim, conhecimento técnico de escritório, mas associado a uma visão pragmática de obra. Como isso vai funcionar na minha obra? Caso contrário, eu estou com sérios problemas, como é muito comum a gente ver. Acredito que vocês não têm muito conhecimento. Por exemplo, obras de subsolo é um exemplo clássico de dar problemas em grande parte das edificações. É lógico que muitos não sabem porque isso fica, vamos dizer assim, guardado a sete chaves dentro da própria obra e resolvido. Mas é muito comum você ter problemas, né? Como teve alguns tempos atrás aqui, de algumas contenções cedendo, onde a parte de rua vai junto, num período de grande chuva, enfim. Isso, infelizmente, acontece com uma certa frequência. E a gente explora muito isso dentro do curso, esse nível de cuidado. Parece que eu recebi aqui uma pergunta, se eu não estou conseguindo abrir. Espera um pouquinho só. Professor, bom dia. Esses muros de contenção é o mesmo muro de arrimo? Sim, sim. A terminologia é equivalente. O termo contenção, muro de contenção, Danilo, eu vou dizer que é um termo mais. Tá? É assim,
tanto que a gente fala de estruturas de contenção. Aí você pode ter em estruturas de contenção muros de arrimo, você pode ter é, 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 me fugiu agora, outras formas de solução além de muro de arrimo, parede de diafragma, contenção em escoras. O muro de arrimo normalmente é um muro que a gente chama de um muro de gravidade. Você tem o solo aqui, você tem um peso aqui que segura esse solo, tá? Mas ele é um tipo de contenção, você pode adotar ele como sendo uma mesma terminologia que os potenciais alunos vão entender perfeitamente, tá? Ah, vamos lá, continuando aqui, eu até destaco no finalzinho desse meu textozinho que eu coloquei aqui como um guia, ainda dentro dessa parte de relevância da especialização, o curso supre exatamente esse nicho fundamental das obras de engenharia que requerem grandes conhecedores para viabilizar obras desse segmento, normalmente de grande envergadura técnica e responsabilidade com a sociedade. A gente fala que obras de solo, ele não só tem uma responsabilidade técnica, mas uma responsabilidade, eu diria até civil criminal, porque uma obra de solo que rompe, por exemplo, de uma contenção, pode gerar problemas sérios de até danos à vida, né, de pessoas serem mortas soterradas numa, durante a obra de contenção. Infelizmente, acontecem alguns acidentes de alguma parte de contenção ceder e literalmente matar uma pessoa, literalmente sufocada, esmagada por solo. Muitos da sociedade não sabem disso porque isso tem um certo nível de sigilo, obviamente acionado, polícia, etc. Então é muito sensível, né? É muito sensível à responsabilidade técnica, né?